Bom dia, irmãos, muito bom dia, nesse domingo tão festivo. Ontem foi dia 25, Natal, a gente celebrou com a família, bom demais. Tivemos a nossa cantata aqui com a igreja semana passada. O coração da gente sempre fica muito alegre no Natal. Dezembro inteiro, né? Dezembro inteiro é sempre um mês festivo. E hoje a gente está de ressaca da festa natalina, das reuniões familiares. Estamos juntos aqui celebrando o fato de ser este o último domingo de 2021. Olha que a gente viveu igual uma montanha russa, né, de altos e baixos nesses últimos tempos, mas eu acho que a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Deus tem sido a nossa pedra de escape, Deus tem sido o nosso livramento. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 63, vai aparecer na sua tela, e para quem está aqui vai aparecer na televisão ali também, Salmo 63, e o salmista diz assim para a gente: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. É assim que o salmista se vê, buscando a Deus intensamente em meio a uma terra seca. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. E eu sei que ao longo desse ano, e não só desse ano de 2021, 2020, o final e o meio de 2019, vivemos tempos de seca, mas o amor de Deus é melhor do que a vida. E a gente pôde experimentar, em meio a tanta secura de vida, a gente pôde experimentar a vida que vem do nosso Deus. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. E o convite hoje é para que eu e você levantemos as nossas mãos para adorar a Deus, porque Ele tem sido fiel. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. Em tempos de desesperança, como é bom nós encostarmos a nossa cabeça no travesseiro e nos lembrarmos de que Deus tem cuidado da gente. No seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, lembrarmos que temos contado com a ajuda dEle. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, diz o salmista. Serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Que bom que nas vigílias da noite a gente pode contar com a fidelidade do nosso Deus. E que mesmo em dias difíceis, nós podemos cantar, podemos nos alegrar, porque o Senhor tem sido fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Quero chamar o pessoal do louvor aqui para frente. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo tão maravilhoso, por esse ano tão especial que o Senhor nos deu, ainda envoltos pelo fantasma da pandemia, mas agradecidos, porque o Senhor está conosco.
Bom demais. E antes da gente começar a cantar, vamos orar a Deus, agradecendo por esse tempo. Pai, nós te louvamos pela vida, porque a tua vida é melhor do que tudo, Senhor. E nós, ao longo desses tempos, temos desfrutado da tua vida, da tua bondade, da tua misericórdia. Se estamos aqui, é porque o teu amor tem nos sustentado. O Senhor tem firmado os nossos pés, e o Senhor nos tem ajudado na nossa caminhada, e nós te louvamos por isso, Pai. Nesse último domingo do ano, nós te bendizemos. Apresentamos a Ti nossa vida, nossos caminhos, nossos sonhos, nossos projetos para o ano que virá. Mas colocamos tudo debaixo das Tuas mãos preciosas. E nos lembramos, Deus, de todo esse ano, de como o Senhor nos guardou. Por isso, Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossa gratidão. Recebe a gente, Senhor, na Tua santa presença, pelo sangue de Cristo, e que as nossas canções aqui e esse tempo de celebração sejam em tudo agradáveis a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Se não for ao Senhor, ora diga a Israel, o inimigo nos teria tragado vivos. Estamos aqui pela Tua misericórdia. Recebe, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Último domingo do ano. Graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele fez um vento, ele passou aqui, passou um tornado. Ano que vem a gente dá um clipezinho ali pro Marco aprender as letrinhas dele no... Deveria ter um negócio. É que assim. Vai dar tudo certo. Enquanto ele vai me ajudando aqui, o pastor Jorge. Não, é só. Não. Mas tá difícil aqui. Gente, você vai perceber. Primeiro, bom dia, né? Que bom que a gente pode estar aqui junto com você aí de casa. E se você for perceber a nossa sequência hoje, ela é uma ação de graças de tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós durante todo esse ano, né? Passamos por momentos difíceis, momentos dolorosos, mas até aqui Ele nos ajudou, e por isso que eu quero louvar a Ele cada vez mais e mais, ter motivos sem fim para cantar a Ele, e que para esse ano que a gente está entrando agora, 2022, que a nossa mente possa se voltar para tudo que é bom, tudo que é justo e tudo que é amável, para que Cristo possa crescer em mim e em você. Nessa sequência, eu queria convidar você que está aí para cantar junto com a gente, dando graças a esse bom Deus por tudo que Ele fez por nós. Amém. Vamos lá.
quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Motivo sem fim. Sim, é motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, é motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez
tenha motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Eu quero estar atento ao teu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sei em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Sei em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Canção dos Filipenses. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Tudo que for verdadeiro, honesto,
possa inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Guarda a gente, Senhor. Ah, meu Deus. Que o Senhor nos guarde a todos nós, dia após dia. Que bom quando a gente canta essas coisas e Deus fala ao coração da gente. Vou convidar você que está em casa, que celebrou esse Natal com a família, que está feliz, que está alegre, a nós nos colocarmos de joelhos e orarmos, agradecendo a Deus por tudo, porque Deus tem sido bom conosco. A gente podia ter cantado aquela assim: Ele continua sendo bom. Ah, é a próxima? Pô, é músico que não olha o... Esqueci de olhar a lista que me deram de canções, é a próxima. Um abraço ao Baruque, Deus continua sendo bom. Vamos nos colocar de joelhos e agradecer. Convido você em casa, depois de passar esse Natal, a gente agradecer a Deus. No muito ou no pouco, no sobejar ou no justinho, a gente agradece porque o Senhor tem nos guardado. Agradecemos pela vida, numa realidade em que milhões de brasileiros e de pessoas ao redor do mundo foram ceifados pela Covid. Eu convido você a se ajoelhar e agradecer a Deus. Porque eu acho que esse choque de realidade que a vida nos proporcionou ao longo desses tempos, eu espero tenha trabalhado o nosso coração, ajustado as coisas, para que a gente realmente entenda o que tem importância na nossa caminhada. E que assim nos alegremos com a vida. Mais simples, mais singelas. O privilégio de ter acordado hoje, dia 26 de dezembro, depois de ter celebrado o Natal, o privilégio de ter acordado, dado um beijo nos filhos, na esposa, ter mandado lembrança para alguém, ou ter acordado aí sozinho, ligado o computador e olhado o Facebook. Senhor, obrigado pela vida. Convido você a de joelhos orar e nós juntos agradecermos a Deus. Pai, nós te bendizemos. Senhor, eu sei que tem dias que o coração da gente fica tão apertado, e tem dias que a gente reclama, Senhor. A gente passa por dias difíceis, e às vezes, Pai, nós nos vemos injustiçados, nós achamos que somos injustiçados pela vida. Passamos por dias de tristezas, de perdas, de lutos. E às vezes, Pai, a nossa fé, a nossa esperança são abaladas. E nesses dias, Pai, fica tão difícil os nossos lábios se encherem de louvor. Mas eis-nos aqui, Pai,
de joelhos, no último culto deste ano, de 2021. Eis-nos aqui, Pai, para te agradecer. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela saúde, pelo muito ou pelo pouco. Obrigado porque em todo o tempo o Senhor esteve conosco. Foi a tua mão, foi a tua misericórdia, foi o teu perdão, foi o teu cuidado, foi o teu milagre, Senhor. Foi o Senhor quem nos sustentou no dia da nossa angústia. Foi o Senhor que firmou os nossos pés e os nossos passos. Foi o Senhor quem nos guardou nos dias de adversidade. E é graças a Ti, Senhor, que nós estamos aqui podendo bendizer o Teu nome. Adorar o Teu nome, Senhor. E render a Ti toda a honra e toda a glória. Em meio, Senhor, a um mundo abalado pela morte, pela apreensão, pela angústia, pelo luto, a gente pode dobrar os joelhos e te agradecer. E nesse dia, Senhor, a gente não pode deixar de orar por tantos irmãos nossos que perderam parentes, amigos, pais que perderam filhos, filhos que perderam os pais, esposos que perderam as esposas e esposas que perderam seus esposos. Tanta família, Senhor, destroçada. Oramos nesse tempo, Senhor, te pedindo, Pai, consola os corações. Conforta, Senhor, os teus servos. Nessa reta final do ano, Senhor, que as alegrias se renovem, que a esperança seja alimentada, que a tua luz, Senhor, resplandeça sobre cada vida, sobre cada um. E o nosso coração, bem firmado em Ti, continue caminhando na nossa jornada de encontro a Cristo, Teu Filho. Obrigado por essa igreja, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado por cada liderança ministerial. Obrigado pelo conselho, pelo presbitério da nossa igreja, pela diretoria. Obrigado por cada voluntário que ao longo dessa pandemia, Senhor, nos ajudou a sustentar e manter a igreja funcionando no áudio, nas câmeras, nos instrumentos, no louvor, na transmissão. Obrigado, Senhor, porque se não fora o Senhor, eu acho que nós teríamos sucumbido, Senhor, em meio a tanta desesperança. Mas nós estamos aqui de joelhos e felizes para dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado por esse ano, foi um ano difícil, Senhor, mas obrigado. Prepara-nos, Senhor, pelo que teremos à frente, para o que teremos à frente. Prepara nosso coração, Senhor. Prepara as nossas mãos para a batalha. Prepara-nos, Pai, e que em todo o tempo estejamos firmes e firmados em Ti. Nós celebramos esse culto, nos lembramos do Natal, nos lembramos da família, da festa, e acima de tudo nos lembramos do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo a nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe vida e esperança. Nós Te louvamos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Dê um abraço em casa, em quem está do seu lado. Dê um abraço no seu marido, na sua família. Dê um abraço nos seus filhos. Bate palma, sai correndo. Abraça o cachorro. Dá um beijo no passarinho. Faz uma festa aí. Graças a Deus. Irmãos, hoje é 26 de dezembro. Lembrando, deixa eu lembrar você, para você não acabar não esquecendo, né? Você passar atropelado. É o único recado que eu vou dar hoje. É esse mesmo. É esse mesmo aí, o Gi. Irmãos, hoje é 26, ontem foi 25, feriado. Domingo, dia 2, domingo, dia 2 de janeiro, essa data é importante.
o domingo seguinte ao feriado de Ano Novo. Então você vai virar a noite de sexta para sábado, porque sábado é dia 1, domingo é dia 2. Você vai virar a noite de sexta para sábado, vai esperar meia-noite para jantar, vai estourar rojão, vai estourar uma cidra cerezer, uma champanhe peterlongo, vai fazer uma festa, é Ano Novo, alegria. Aí sabadão, sabe como é que é? Te acorda tarde, come aquele resto que sobrou, e tem bastante resto, bastante coisa. Aí vai chegar no domingo, você vai estar extremamente cansado, dia 2. Eu não sei você, mas o pessoal da transmissão está cansado, porque eles estão aqui ralando o ano todo. Então, domingo, dia 2, nós não teremos culto presencial. Não vem aqui para o prédio, para Emílio Malê, 1424. Mas pastor, não vai ter culto? Não, vai ter culto. Mas ele vai ser só pelo YouTube. Culto digital. Então, dia 2, não se esqueça. Continue com a sua família, descanse, porque dia 3 a gente volta para um novo ano. Então, a gente vai se encontrar dia 2 só pela internet. Acho que esse é um recado importante. E é o único recado nesse final de ano que eu tenho para você, porque no mais é tudo normal e tudo mais. Até só tem um também. Irmã Gisele, é a quarta-feira agora. Quarta-feira agora também é só pela internet. Oi? É isso mesmo, né? Eu estou olhando os números ali, mas não estou enxergando nada. Não estou conseguindo me entender ali. 29. Dia 29, quarta-feira, a gente já retomou os cultos de quarta-feira presencialmente. Mas especificamente nessa quarta, dia 29, só pela internet. Então a gente vai ter uma semana de domingo a domingo, com o meio da semana, só pela internet. Descanso da nossa equipe de trabalho. Tem sido um tempo muito bom de Deus, mas também tem sido um tempo difícil. Há um desgaste grande, emocional assim, porque a gente passou dias difíceis. A gente tem passado ainda. Então, a gente vai ter uma semana de cultos só pela internet. Tá bom, gente? Acho que eu não tenho mais necessidade de dar aviso nenhum. Marli, você tem algum aviso? Não? Então tá bom. Sim. A gente volta depois do Ano Novo. Dia 2 é domingo, no próximo é 9. Dia 9 já é ceia do Senhor. Então, dia 9 de janeiro, ceia do Senhor, e a gente começa o ano debaixo da bênção do nosso Deus. Eu acho que é isso. Nós vamos entregar as nossas ofertas e os nossos dízimos e as nossas contribuições para o departamento pessoal, o departamento social, para a aquisição de alimentos e de cestas básicas. Então vai aparecer na sua tela os QR Codes, os códigos quadrados, desde que a gente começou a pandemia. E o El falou assim: pastor, eu consigo fazer um QR Code para a gente comprar cesta, para juntar dinheiro para a cesta básica. Eu falei, El? Aí ele fez esse QR Code que está aqui, do seu ladinho aqui, que tem esse negocinho verdinho. Ele fez esse trem aqui, e isso aqui salvou centenas de famílias durante a pandemia. Esse códigozinho quadrado. Na verdade foi você que apontou o seu celular para cá incansavelmente, e mês a mês a gente pôde ajudar com cesta básica muita gente. No pico da pandemia a gente chegou a distribuir 200 cestas básicas por mês, o que para a nossa pequena comunidade é muita coisa. 200 famílias sendo ajudadas e assistidas pela igreja. A pandemia depois trouxe para a gente também algumas complicações. Assim, a coisa ficou apertada, mas a gente continua ajuntando, e se você puder nos ajudar, ajude. A gente continua sendo abordado por famílias que precisam. Então, a gente não tem tentado não comprar mais cestas inteiras, a gente tem comprado alimentos sortidos, e a gente tem entregado na medida do possível. Ajude-nos.
A gente não ficou mais rico na pandemia, mas a gente repartiu bastante, e a gente só pôde fazer isso porque Deus foi generoso conosco. Muito obrigado a você que, ao longo desse ano de 2021, participou com a gente dessa jornada social. E que Deus te abençoe muito, rica e poderosamente. Esse outro QR Code aqui, esse código quadrado, é o das ofertas. Se você apontar o celular, você vai ser direcionado direto para uma oferta. Ou se você quiser fazer um Pix, nosso CNPJ está aqui. O Pix é o CNPJ. É só você fazer isso com alegria. E que Deus te abençoe. Vou chamar a galera do louvor para nós cantarmos que Ele continua sendo bom. Vou passar devagarzinho aqui, para não fazer vento na sua folha. Tá checando a afinação, gente. Olha lá. Isso aí. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Vai aparecer na sua tela, tanto em casa quanto aqui. Mateus capítulo 18, versículo 1. Eu estava pensando nesse final de ano, a gente sempre
eu particularmente, quando entra dezembro, se vocês perceberam isso, eu sempre suspendo, assim, se eu tiver em alguma série de sermões expositivos, eu sempre dou uma pausa, porque dezembro a gente fala de Natal. Dezembro é Natal. E hoje é o último domingo de dezembro, talvez você possa dizer assim, mas pastor, hoje é dia 26, o Natal já passou. Mas há muita coisa para o Natal dizer para a gente. Eu acho que o Natal fala conosco e deve falar conosco a nossa vida toda, todos os dias. E eu quero ler um texto muito tradicional natalino, nesse dia 26. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, é o profeta Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Yeshua, o mesmo nome de Josué, discípulo de Moisés, salvação. O Senhor salva. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Fala ao coração da gente agora, Senhor, nesse último domingo do ano, e que a gente, lançando o olhar sobre a história do nascimento de Cristo e nas atitudes de José, que sejamos exortados, orientados, e assim também caminhemos nós, Senhor, em retidão diante da Tua presença, todos os dias da nossa vida. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. A gente está em 2021, né? Acabando. Eu estava pensando esses dias, eu fiquei meio confuso. Eu preciso que vocês me ajudem. Esse trem da pandemia começou em 2019 mesmo? 20? Março de 20, é verdade, março de 20. Foi o mês de março de 20 para frente, e a gente está chegando agora em 21, final de 21. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Eu já falei isso aqui na igreja, eu não lembro qual domingo que foi, mas foi um domingo para trás aí. Eu me lembro, hoje é último domingo, é um dia meio de lembranças assim, sabe? A gente, quando está fechando o ano, o coração da gente vai se enchendo de lembranças. Nós aqui na Casa da Rocha, estamos aqui no Tatuapé,
desde abril de 2010. No mês de abril de 2010, a gente fez a nossa primeira reunião como uma célula, ponto de pregação, uma congregação, qualquer coisa assim. Aqui no Hotel Trip, pertinho da Praça Silvio Romero, abril de 2010. Do Hotel Trip a gente passou por um buffet que já nem tem mais aqui na rua Antônio Camargo. Nem sei o que virou lá, virou alguma coisa. Era um buffet e nós alugávamos o buffet aos domingos. E lá nós fazíamos as nossas reuniões às quartas e aos domingos. E fazendo reuniões de quarta e domingo, eu lembro que a gente já gastava mais dinheiro do que só no hotel uma vez por semana. E eu me lembro como se fosse hoje, Vou contar algumas histórias para vocês, antes de eu chegar no texto para falar o que eu quero falar do texto. Mas quando a gente começou a Casa da Rocha, a gente fazia cultos lá no Sindicato dos Metalúrgicos, ali na Liberdade. E eu me lembro de ter surgido um prédio para locação aqui no Tatuapé. Era um prédio bem grande. E eu lembro de nós tentarmos negociar o prédio com a seguinte ideia: ao invés da gente fazer a reunião lá na Liberdade, a gente transfere a reunião para cá. Quando aparecer o imóvel para a gente mudar para lá, a gente muda, e esse aqui fica para uma igreja aqui na Zona Leste. A gente sempre faz planos, né, irmãos? Mas a resposta certa sempre vem de Deus. Esse trem não deu certo. E ao não dar certo, eu lembro que eu vinha de carro para cá, para o Tatuapé, para a gente fazer as reuniões. E eu andava aqui pelo Tatuapé e eu pensava assim: Senhor, esse bairro é embaçado, meu. Esse bairro aqui é caro, emergente, cheio de granfino, de carro branco. Os prédios são caros para alugar. A gente não vai achar um prédio aqui. Eu estava lamentando com Deus, sabe, lamento? Igual o salmista faz. Estava lamentando. E aí, de repente surge esse prédio aqui. Esse aqui, que eu estou agora. Vocês não estão vendo, mas nós estamos dentro dele. Apareceu esse prédio aqui, tinha uma placa. Eu lembro de vim aqui com o Zé da Fátima. A gente olhou o prédio. O locatário não queria alugar para a igreja. Sabe como é que é a igreja, né, irmãos? Antigamente você falava que era pastor. Os caras estendiam um tapete vermelho. Ó, pastor. Agora você fala que é pastor, meus caras já quase botam uma algema no seu pulso, porque ficou feia a coisa. Igreja, então, está mais suja que pau de galinheiro. E eu lembro de nós ficarmos um ano inteiro, só em banho-maria com o proprietário, para ver se ele alugava para a gente. E orando, né? Negociando, orando. Até o dia que surgiu uma oportunidade de nós alugarmos o prédio. Mas para alugar o prédio a gente tinha que colocar 6 aluguéis na frente e fazer um seguro. Não era um seguro fiança, era uma previdência para fiança bancária. Um negócio que tinha lá em 2010, 11, sei lá, 12, 13, não lembro nem que ano, acho que foi 2013 que nós alugamos aqui. Não lembro. E eu me lembro de ter conversado com o Zé da Fátima, saindo da reunião com o proprietário. O Zé da Fátima falou assim: se o proprietário, aliás, antes da gente entrar na reunião, porque a época, irmãos, nosso ponto de pregação arrecadava por mês 11 mil reais. Era a nossa média de arrecadação, 11 mil reais. O aluguel desse prédio era 12 mil, ou seja, ele era mais do que nós arrecadávamos por mês. E a gente ainda ia ter que pagar 6 aluguéis na frente.
Era uns 78 mil reais. Tinha que pagar. E o Zé da Fátima falou assim para mim: ô Jorge, se a gente chegar lá e o proprietário aceitar esse negócio dessa previdência aí, desse seguro, dessas coisas, é sinal de Deus. Pode mandar imprimir o boleto que Deus vai dar. Falei, então vamos nessa sua fé aí. Entramos na reunião, acho que a Rô devia estar junto, a Rô está sempre nessas tretas aí. Aí o proprietário aceitou. Só que assim, tava até o cara da Bradesco Seguradora estava lá. A gente já saiu de lá com o boleto impresso para 15 dias. Não, uma semana. O boleto para uma semana. E o Zé tinha dito, não é o Zé meu irmão, o Zé lá da Independência, é o Zé da Fátima. Foi nosso vice-presidente aqui bastante tempo. Aí, a gente saiu da reunião e foi para a igreja, né? Com aquele boleto de 78 mil reais. E a igreja já tinha aprovado a mudança, a gente tinha feito uma votação, todo mundo falou, vamos para cima, que Deus é fiel, Deus é bom. Aí eu lancei para a igreja, né, irmãos? E no meu coração, eu tinha um pensamento assim, vai levantar 2 pessoas lá e pau, vão dar esse dinheiro. Deve ter gente que tem esse dinheiro, Deus vai preparar, vai levantar lá um desses caras que usa carro, que tem carro branco, vai levantar, já comigo, pastor, a igreja é nós, eu dou, depois vocês acertam, fica tudo certo, ou então... Irmãos, lá fomos nós. Levei para a igreja, irmãos, aceitaram, está tudo certo, vamos pagar o boleto. Quando deu, irmãos, mas foi exatamente em uma semana, a gente não tinha o dinheiro. Lógico que não tinha, era muita grana para nós. Não levantou 2, 3 irmãos. O que aconteceu foi uma movimentação dos pequeninos da onde Deus levanta o louvor, sabe? Aí nós falamos com a seguradora, ele postergou o boleto por mais uma semana, 15 dias, já contados os 7 que tinham passado. E aí em 15 dias a gente tinha os 78 mil reais, a gente pagou o boleto e já mudou para o prédio. Ô Jorge, por que você está contando essa história agora, 2021, último domingo do ano? Eu estou contando essa história agora porque no passado, 2020, quando começou a pandemia, eu conversei com o Hamilton, com o Zé, somos as 3 igrejas Casa da Rocha, e a gente estava conversando, o Hamilton tinha assistido uns vídeos do Átila e Amarino, é isso, né? Átila e Amarino, aquele biólogo que faz vídeos no YouTube, e bem assim, começo da pandemia, sabe, antes, lá para fevereiro de 2020, e ouvindo os vídeos dele, as previsões, e até 1 milhão de mortos, a gente conversou, o Zé, o Hamilton, o Hamilton falou assim, eu acho que esse negócio vai ser bem difícil, eu acho que a gente vai passar por dias complicados, né? Mas vão ver e tal, vão fechar a igreja, não vão, aquela coisa bem ainda pensando o que ia acontecer. E eu na minha cabeça, irmãos, eu acho que eu sou um homem de fé, eu sei que eu sou. Mas quando aquele cenário se levantou, eu falei assim, bom, deixa eu pensar na pior das hipóteses, eu gosto de pensar sempre na pior das hipóteses. Qual é a pior das hipóteses? Bom, a igreja vai ficar fechada, porque ninguém pode vir. A igreja fechada, a gente não vai conseguir arrecadar valor suficiente para cobrir o aluguel. Nós vamos perder o prédio. Consequentemente, não vai ter dinheiro para ajudar o pastor, pagar o salário do pastor, que no caso sou eu mesmo, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou falir, devo ir à bancarrota. Bom, se eu falir, eu não vou mais conseguir
continuar pagando o meu aluguel. Então, antes de ser despejado, eu vou entregar o imóvel. Então eu vou ter que pensar se eu vou me refugiar na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra. Eu me lembro de uma conversa com a minha esposa, eu não bato bem, sabe, irmãos? Eu falei para minha esposa assim, o que você prefere, a casa da minha mãe ou da sua mãe? Ela falou assim, da minha mãe eu não queria. Eu falei, pô, da minha mãe também não quero. Eu pintei o pior dos cenários, vai dar tudo errado e nós vamos se lascar. Mas o fato de ter olhado para esse pior cenário não impediu que a gente andasse, sabe? O fato do boleto de 78 mil reais ser impossível para nós naquela circunstância e do aluguel do prédio ser mais alto do que a gente arrecadava, nessas duas situações, ambas não foram impedimento para que eu e um bando de louco que anda comigo chamado conselho e diretoria, que são tão doidos quanto eu, nada impediu que a gente dissesse, vamos continuar. Vamos andando e vamos ver o que acontece. Quando eu falei com o conselho da gente mudar para o prédio, que custava 12 mil de aluguel, a gente arrecadava 11, eles falaram, vamos, Deus vai dar. Quando apareceu o boleto, eles, vamos, Deus vai dar. Quando começou a pandemia, a ideia foi, vamos. Nosso primeiro culto pela internet foi eu e a Débora sentado aqui, e o El com um telefone aqui assim, ó. Vocês não devem estar vendo direito. Um tripézinho com um telefone, uns fios, parecia um varal assim, o fio do telefone. A gente sentado aqui, e olhando para o telefone e fazendo o culto transmitido, porque a gente não tinha estrutura nenhuma para transmitir culto pela internet. Eu não sei por que cargas d'água a gente tinha mais de 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Foi graça de Deus, porque você só consegue transmitir ao vivo, em tempo real, quando você tem mais de 1.000 seguidores no seu canal de YouTube. A gente tinha, nem sei por que a gente tinha. Nós já entramos transmitindo ao vivo. O que aconteceu foi que, naquela ocasião em que a gente alugou o prédio, a gente não só pagou o boleto, como a igreja se mudou para cá, a gente comprou cadeira, a gente trouxe uns negócios de som lá da igreja mãe, lá da Independência, e foi chegando gente, e a igreja aconteceu. E no meio da pandemia também não foi diferente, irmãos. A coisa ficou difícil, a gente ficou bem angustiado, a gente ficou triste, a gente perdeu amigos, mas a gente continuou andando. E andando a gente foi descobrindo como a misericórdia de Deus é poderosa para nos sustentar. Mas de novo, pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque é Natal. Ontem foi Natal. E Natal para mim é o anjo visitando Maria, o anjo visitando José, e Jesus nascendo, os magos trazendo presentes. E a manjedoura. Isso é Natal. Aliás, o irmão da igreja perguntou, por que a gente tem árvore de Natal e não tem o presépio? Aí eu respondi, porque a gente montou uma árvore e não montou um presépio, foi só por isso. Mas eu achei a ideia boa, quem sabe ano que vem a gente faz um presépio em vez de uma árvore. É que a árvore nós já temos, as bolas, tudo, os enfeites. Se for montar um presépio, vai ter que comprar. Mas também já passou o Natal, tudo bem. Porque é Natal, essas duas histórias vieram na minha cabeça. E por isso o texto que eu li para vocês. Quando José está apalavrado com Maria para casamento, e naquela época os casamentos eram assim, as famílias se associavam e faziam um contrato de casamento. Então a Maria está prometida em casamento para José. Nesse meio de campo, a Maria fica grávida.
isso é um problema. Porque naquela cultura em que a Maria e o José estavam vivendo, havia uma forte possibilidade de Maria ser apedrejada por causa dessa gravidez. Para livrar Maria de um apedrejamento e de uma vergonha diante da aldeia e das famílias, na cabeça de José o plano era liberá-la do casamento e fugir, sumir, para que ela fosse resguardada disso. Assim como na minha cabeça, eu tinha uma solução para esse pior cenário da minha vida. A gravidez da Maria talvez tenha sido, no primeiro momento, o pior cenário para José. E na cabeça dele ele falou assim: bom, vou resolver isso, já deu tudo errado. Eu vou deixar Maria secretamente, eu vou liberá-la desse contrato de noivado, e vai tudo bem, porque se ele a denunciasse, ela seria apedrejada. Então ele arquitetou esse plano na cabeça dele, antevendo esse caos que estava armado diante dele. Mas antes que ele consumasse esse plano dele, o anjo de Deus o visita. Que bom, irmãos, que Deus sempre vem ao nosso encontro, quando nós estamos formulando os nossos planos. E que bom que Deus encontre em nós um coração disposto a ouvi-lo, antes que nós levemos a cabo as nossas decisões. Porque o anjo falou assim: Zé, não faz isso não, está tudo certo. Como tudo certo, anjo? Essa maneira está grávida, mas você não sabe da missa, o terço, da confusão que é isso aqui na nossa cultura. E o anjo disse: fica tranquilo, porque a gravidez dela é do Espírito Santo. Dela vai nascer o Messias de Israel. Você vai colocar nele o nome de Jesus, Deus é salvação. Ele vai ser chamado também de Emanuel, Deus conosco. Fica tranquilo, Zé. Eu não quero dizer para você que a sua jornada daqui para frente, ela vai ser fácil, simples ou tranquila. Mas o que eu quero dizer para você é que a tua história com Maria, na verdade, ela é parte de uma história bem maior, que é a história de Deus para a redenção da humanidade. Então, quando a gente corta essa história de Deus para a salvação da humanidade e desce aqui até você e Maria, a história de vocês está intrinsecamente ligada a uma história e um plano maior de Deus. Fica tranquilo, Zé, vai dar tudo certo. Quando eu olho para isso, eu penso que a minha história e a sua história, elas fazem parte de uma história muito maior, que é o plano de Deus para a salvação de todos os homens, e nós estamos dentro desses todos homens. Que a nossa narrativa de vida é uma metanarrativa, porque ela faz parte de uma narrativa maior de Deus. E nessa narrativa maior de Deus, Deus sabia que a gente ia precisar pagar um boleto de um dinheiro que a gente não tinha e um aluguel de um valor que a gente não possuía. Nessa metanarrativa, que é a história da nossa vida, Deus sabia que a gente como comunidade ia enfrentar talvez a maior catástrofe humanitária depois da Segunda Guerra, que é a Covid. Deus sabia. A gente aqui, na nossa limitação de perspectiva, não enxergamos o fim das coisas e ficamos às vezes preocupados, ansiosos. Mas que bom
que em meio à preocupação e à ansiedade, o nosso coração lamenta, e quando o nosso coração lamenta, a gente se encontra com a grandeza de Deus. José se encontrou com o anjo, a manifestação de um Deus todo-poderoso. E o anjo fala para ele assim: vai dar tudo certo. Não se esqueça de pôr o nome do menino, Emanuel, Deus conosco. José teve medo, mas quando ele acordou daquele sonho, ele foi lá, procurou Maria e falou: Maria, é nós. O anjo falou comigo: esse negócio vai dar certo. Nós vamos botar o nome do nenê de Jesus. Eu vou dizer para você que ia ser Júnior, porque ia ser José Júnior, né? Tinha pensado em Carlos também, mas não é o nome bíblico, mas eu tinha pensado. Ele vai chamar Jesus. E o anjo me disse que ele vai cumprir a palavra do profeta Isaías, vai ser chamado Deus conosco. E quando eu li esse texto pensando nesse final de ano e nesse Natal, eu falei: é isso. É que lá quando a gente foi pegar o boleto para pagar o aluguel desse prédio, era Natal. Era o tempo de Jesus, Deus conosco. Antes de começar a pandemia, 20 de março de 2020, era Natal. Tempo do Emanuel, Deus conosco, em que o anjo do Senhor nos visita e fala assim: fica tranquilo, porque a tua história está dentro de uma história maior. E o Deus Criador dos céus e da terra está levando a cabo a sua história e a sua vontade. Não tenha medo. Deus está por trás disso tudo. José acordou e casou com Maria. O resto é a história de Natal, que a gente já sabe. Mas eu vim aqui dizer para você, nesse último domingo de 2021, nessas poucas palavras, eu venho compartilhar com você essa alegria e certeza que todo dia na vida da gente é dia de Natal. Todo dia na vida da gente é dia de nós superarmos o medo das adversidades que esse mundo apresenta para a gente. Todo dia é dia de nós despertarmos na certeza de que Deus é por nós. Todo dia é Natal, dia de nós abrigarmos no nosso coração o Emanuel, Deus conosco. Todo dia é dia de nós celebrarmos o fato de que Deus escolheu meu coração e o teu coração para fazer nascer em nós o Filho dele. Eu não sei o que a vida nos reserva. Eu não sei por quais tipos de dificuldades nós ainda vamos passar. Mas o que eu diria para você é: não tenha medo. Porque a história da tua vida está ligada a uma história maior, que é a história de Deus. Eu diria para você: não tenha medo, porque a salvação de Deus já veio. Ela se chama Jesus, e Ele é o Deus em nós, Deus conosco. É por isso que quando eu olho para trás, eu falo assim: Deus estava com a gente lá quando a gente começou.
Deus estava com a gente lá, Deus conosco, quando a gente foi falar com o dono do prédio. Deus estava com a gente quando a gente prorrogou o boleto para mais uma semana. Deus estava com a gente quando aquele dinheiro brotou picadinho no meio da comunidade. Deus estava com a gente quando começou a pandemia. Deus continua com a gente agora. Até quando eu fiz as minhas projeções mais escabrosas, Deus estava comigo. Que bom que eu não saí correndo. Que bom que José não saiu correndo. Que bom que quando a gente fecha os olhos e ora a Deus, Deus fala conosco. E nesse final de ano eu convido você, primeiro a olhar para trás, para que você veja o quanto Deus tem estado com você ao longo da tua jornada. E depois de feito isso, eu convido você a olhar para frente. Não ter medo da vida e do que nos aguarda. E nós continuarmos firmes na certeza de que o Emanuel, Deus conosco, habita o nosso coração e todos os dias haverá uma salvação de Deus brotando na vida da gente. Que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça. Não sei como vai ser a jornada, mas o anjo disse, fica tranquilo, está tudo certo, está tudo dentro da vontade de Deus. Então eu digo isso para você, fica tranquilo, irmão, está tudo certo. Deus vai se mover na direção da gente, como já se moveu em Cristo Jesus. Convido você em casa a fechar os seus olhos e nós agradecermos a Deus. Enquanto isso, vou chamar o pessoal do louvor para a gente cantar uma última música, que eu não sei ainda qual é, está fora da nossa lista. Eu sempre pego o louvor meio de calça curta, assim, está tudo escolhidinho, as músicas do culto, a música da oferta. Aí tem hora que eu peço uma música de última, tem hora que eu não peço. Mas, por favor, meus companheiros de batalha, muito bom tê-los aqui. Vamos orar então, irmão. Feche os teus olhos, Pai. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque Tu és a nossa salvação. Muito obrigado por Cristo, que nasceu na manjedoura e é Deus conosco. Obrigado por esse plano, Senhor, aos nossos olhos tão maluco, de engravidar uma adolescente lá em Belém da Judéia. Obrigado porque o Senhor levantou José e ele teve medo, mas não fugiu. Obrigado porque nos nossos dias de desespero, de medo, o Senhor nos sustenta, nos ampara e nos dá a direção. Então, nesse culto, Senhor, celebrando nesse último domingo de dezembro, a gente olha para trás e diz obrigado, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos trouxe nos teus braços. E olhamos para frente, Senhor. E ao olharmos para frente, nós continuamos caminhando, avançando, andando, porque nós sabemos que Tu és Deus conosco. Eu oro pela nossa comunidade, Senhor. Eu oro para que o Senhor a cada dia levante mais trabalhadores para essa seara. Eu peço que o Senhor fortaleça aqueles que já estão trabalhando. E eu peço que o Senhor nos capacite cada vez mais com o Teu Espírito Santo.
Obrigado por esse ano difícil, mas que o Senhor esteve conosco. E fortalece a gente para o ano que virá. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa semana. Deus abençoe vocês. Feliz ano novo.